Olá, Canary! Está começando mais um CanaryCast e hoje temos um CanaryCast especial. Vai ser um monólogo, já vou avisando que vai ser um monólogo, mas é um monólogo de agradecimento. Eu quero que vocês imaginem que eu estou numa mesa de bar com vocês, conversando. Inclusive, esse CanaryCast eu queria ter feito em formato de live, mas eu não tive como produzir isso a tempo, né, por conta do trabalho e outras coisas. Então, eu queria trazer um ambiente mais próximo, mais realista, sem edição, sem corte, para vocês. Se vocês ouvirem barulho de fundo, tem barulho de fundo, porque a ideia realmente era para ter sido feito uma live e não um podcast em relação a isso. E aí o podcast eu traria informações do Norwich, que segue em primeiro lugar, 8 vitórias consecutivas, líder isolado, com 79 pontos, 10 de vantagem para o segundo na Championship. Então a gente já sabe, esse é um roteiro que já tenho seguido aí nos últimos podcasts, graças a Deus. O Norwich está indo muito bem na Championship e eventualmente a gente deve conseguir esse acesso, se tudo correr conforme o planejado. E pessoal, eu quero primeiro dar os parabéns para todos nós, porque não é só aniversário da página Norwich City Futebol Clube Brasil. Não, é o aniversário de todos nós, é um parabéns para todos nós, os Brazilian Canaries, o grupo, a comunidade brasileira do Norwich. A gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil torcer para um time como o Norwich, porque a gente não tem a mesma visibilidade que os times da moda, vamos dizer assim, ou times mais populares, tem. A gente não tem um elenco milionário como esses times da moda têm. E isso não é um problema pra gente, a gente ama o Norwich pelo que ele é, e é isso que faz a gente gostar e continuar torcendo para esse clube. Até porque, gente, se a gente for pensar aí tudo que já aconteceu nos últimos anos de rebaixamento e promoção, o Norwich já viveu muita coisa, muitos jogadores já saíram, já voltaram, o Norwich já investiu muito, já investiu pouco, muitas coisas deram certo, outras deram errado, e o Norwich tem se preparado desde 2009, que quando quase faliu ao cair para a terceira divisão, se reestruturou, né? A Adélia, a grande salvadora aí do Norwich, numa estratégia de não só administração do clube, mas de reestruturação financeira e de estrutura mesmo, né, em si do clube, foi genial. Contratou profissionais geniais, David McNally, por exemplo, que foi sucedido agora pelo Stuart Weber. Ambos excelentes diretores, excelentes CEOs executivos, enfim. O Norwich tem preparado tudo isso para que nós, torcedores do Norwich, nós possamos nos sentir cada vez mais gratos, felizes por sermos torcedores do Norwich e para continuar amando ainda mais esse clube que, assim, para mim, independente de divisão, de time, de finanças, eu vou continuar torcendo pro Norwich para sempre, né? Acho que o Norwich na minha vida vai muito além do que o futebol, né? Não só com a minha ligação com o Canário, né? Que tem toda aquela história do meu avô, que vocês já sabem, a forma que eu conheci o Norwich meio que sem querer, até o formato do escudo do Norwich lembra o formato do escudo do meu time aqui no Rio, que é o Flamengo, vocês sabem. Tudo na minha vida profissional se desenvolveu muito por conta das coisas que eu faço pelo Norwich, né? Lá em 2009 eu comecei tudo isso com um blogspot e eu jamais imaginaria que hoje a gente teria grupo de WhatsApp, podcast e tudo isso, cara, foi sendo desenvolvido naturalmente. Isso que é o mais gostoso. E aí, além dos parabéns, eu quero dizer também meu muito obrigado a todos vocês. Eu tenho uma listinha aqui com todos os nomes de vocês, mas sabe, produzir conteúdo pro Norwich no início era uma coisa minha mesmo, era pra mim, né? Eu produzia pra mim porque só tinha eu, não tinha muita gente para acompanhar. Na verdade, tinha lá no Blogspot tinha uma pessoa, o Daniel Chagas, que hoje eu não sei mais se ele consegue acompanhar o conteúdo. Ele é torcedor do Manchester United, mas ele gostava de acompanhar as coisas que eu fazia do Norwich. E aí foi crescendo, né? Foi surgindo mais gente. Hoje temos aí muita gente no nosso grupo. Temos o Uriel com o NCFCBR, temos o Norwich Depré com o João, temos o Francisco produzindo conteúdo para a página, temos o Renan produzindo conteúdo para a página também, fora também as coisas que eles fazem
para a vida deles mesmo, né? Todos vocês, né? O André, que é o nosso enviado especial de Norwich, nosso repórter estratégico lá no Carroll Road, o André, que agora tá indo para Cambridge, provavelmente, né? Para tietar o Houlihan. Enfim, o Guilherme Sanclay também, que tá sumido, tive que buscar ele praticamente na casa dele para encontrar, para sinal de vida do Guilherme. Mas, enfim, se eu for ficar falando, eu com certeza vou acabar esquecendo de alguém. Então, por isso que eu preparei uma listinha para agradecer a todos vocês. Inclusive, vou até abrir aqui. Uma cervejinha. Para brindar aí essa parceria, esse apoio, essa gratidão que eu tenho por vocês. O meu muito obrigado do fundo do meu coração a todos vocês que fazem parte da comunidade brasileira do Norte. De verdade, se não fosse por vocês, assim, muita coisa não teria tido o mesmo sentido. Eu não vou mentir, eu teria continuado porque eu amo o Norwich, eu gosto de fazer as coisas que eu faço, mas tendo vocês do meu lado, fazendo tudo isso, torcendo pelo clube junto comigo, é uma coisa que ajuda muito e torna muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais gratificante, muito mais divertido fazer conteúdo pro Norwich com vocês por perto. E eu falo isso, cara, assim, sem demagogia alguma. Eu sou muito grato por todos vocês. Eu passaria o dia inteiro agradecendo a todos vocês. O Uriel, que por lá de Ribeirão Corrente, em São Paulo. O Guilherme Sanclay, no Pará. O Francisco Costa, de São Luís. O André Monteiro, que está lá em Norfolk. O João Victor, de São Paulo. O Marcelo Augusto Dalmonte. Eu sempre falo o nome dele todo, porque o nome dele é muito chique. Do Rio Grande do Sul. O Renan Alexandre, de Fortaleza, Ceará. O Leonardo Conde. O Léo Conde, lá de Recife. O Sávio Augusto, de Mariana, em Minas Gerais. O Samuel Valentim, que vai ser o futuro camisa 10 do Norwich, lá de São Paulo também. O Cleiton, lá de Goiânia. Cleiton, essa cervejinha aqui é pra você. Ó, vou até desativar as notificações aqui. Esqueci de tirar. Enfim, voltando. Cleiton, essa cervejinha aqui é pra você. Tintim, como a gente diz aqui no Rio. E quem mais? O Juarez Júnior, também. Na verdade, ele é de Piraí, aqui no Rio. E o Vinícius Batista, de São Paulo. Então, essa é toda a comunidade que a gente tem hoje, que, entre aspas, são membros ativos, né, do nosso grupo, da nossa comunidade como um todo. Lógico, a comunidade não se resume ao grupo do WhatsApp. A gente tem também o Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube, o podcast. E tudo isso forma um conglomerado de conteúdo, de interação, que tem gente que participa mais pelo WhatsApp, tem gente que participa mais pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, enfim. E isso torna o que a gente que somos nós, os Brazilian Canaries. Em 12 anos de história, a gente já conseguiu muita coisa daquele Blogspot, né? Que, lembra que eu falei que era muito difícil ser pro Norte? Para quem não sabe, depois que eu criei o Blogspot, eu tive o apoio de 2 pessoas, uma em cada rio, né? Eu no Rio de Janeiro, uma outra no Rio Grande do Norte, a outra no Rio Grande do Sul. Acabaram que eles não continuaram no projeto. Um pouco também por conta da minha determinação, assim, eu sempre faço tudo com maior carinho, com maior detalhe. E às vezes eu deixo de colocar alguma coisa no ar, como essa live que eu teria feito hoje, porque eu sei que às vezes é muita sede ao pote, e aí eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba não saindo do jeito que eu quero, ou não conseguindo fazer nada, né? Nenhuma nem outra. Então, assim, é muito também por conta de eu ter essa dedicação e eu não posso exigir isso de ninguém. E fora também que o Norwich, se você for olhar para outros times, né, é mais difícil torcer para o Norwich, né? E acabou que essas pessoas também tinham outros times e tal. Enfim, gente, depois disso a gente começou a crescer mais. O Blogspot teve canal no YouTube, não sei se vocês sabem disso, mas o CanaryCast antes se chamava Talking to Canaries, depois virou Canary Review no SoundCloud, que o SoundCloud eu odeio eles até hoje, porque eles deletaram tudo que eu tinha lá. E depois virou CanaryCast, que foi uma votação das pessoas que participam no Twitter. Acho que o Guilherme Sanclay foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ter contato com ele. Depois veio o Uriel e o Francisco. Acho que até o Francisco veio primeiro que o Uriel. Eu não lembro exatamente agora a ordem dos fatores, mas
Engraçado que eu acabei de ler, né, o ano de cada um aqui, quando eu tava lendo a lista, né, tem um ano de quando vocês, entre aspas, se tornaram torcedores, né, então, pra vocês verem que a mesma eu lendo eu não lembro, porque é muita gente, e isso é legal, né. Enfim, o podcast evoluiu, o que era um conteúdo só de blog virou um conteúdo multimídia para YouTube, para Spotify, para Google Podcasts, Apple Podcasts, outras plataformas. A gente criou e construiu redes que estão crescendo mais e mais nas plataformas do Instagram, Facebook e Twitter, com @NorwichCityFCBR, o Twitter sendo mais antigo. O Uriel com @NCFCBR, que também ajuda muito, conteúdo muito informativo lá. Eu peço para que, por favor, vocês sigam todos. É tudo parte de uma coisa só. Em 2011, né, teve minha primeira entrevista com o Norwich, meio que foi aquele momento ali onde ocorreu a oficialização minha com os Global Canaries, né? Na época era só eu também. Foi mal, tava molhando o bico aqui. É o bico do canário, né? É água que canário não pode beber, mas eu bebo mesmo assim. E aí, em 2011, gente, depois que a gente foi oficializado, né, teve essa entrevista e tal, nossa, lembro até hoje, o cara me fez uma pergunta que era mais ou menos assim, se você pudesse indicar um jogador pro Norwich hoje, quem você indicaria? Aí na época o Dagoberto estava jogando muito, ele jogava pelos lados do campo, ele fazendo na frente do ataque do São Paulo, o Francisco deve lembrar bem. E eu sugeri o Dagoberto pro Norwich. Imagina só o Norwich contratando o Dagoberto para fazer a ponta ali, né? Hulahan no meio, o Holt no ataque, de um lado o Dagoberto e do outro, sei lá, o Simeon Jackson. Imagina, ia ser maneiro pra caramba. Mas enfim, a missão de ser o primeiro brasileiro no Norwich, a jogar pelo Norwich, é do Samuel por enquanto. E aí depois dessa primeira oficialização, tive alguns contatos com o clube, né, pelo Twitter, teve jornais locais de Norwich, teve jornais daqui, né, que alguns, não diria amadores, né, mas de páginas de comunidades, né, não são veículos de imprensa, digamos assim, com CNPJ, que ganham dinheiro, né, mostraram muita coisa da gente também. Lá na Inglaterra, o que foi mais interessante foi o Western Daily Press, que é uma vertente ali do Pink Un. É um jornal que também é impresso, né? E aí eu saí umas 2 ou 3 vezes, né, em pequenas notinhas, né, de participação, e teve 2 matérias grandes. Em 2014, fizeram uma entrevista enorme comigo sobre o Leroy Fer e jogadores do Norte que estariam na Copa do Mundo. Ironicamente, o Crew estava naquela Copa do Mundo, né? Ele ficou famoso por pegar pênalti naquela Copa do Mundo. O Tottenham sabe disso hoje, né? e na época eu nem sonhava, né, que o Crew poderia jogar no Norte. E curioso que eu gostava muito do Crew já naquela época, né? Eu gostava muito dele no Newcastle. E depois dessa matéria, houve o primeiro burburinho na Inglaterra, em Norwich mais especificamente, para o clube me trazer. Foi uma coisa bem interessante. Saiu uma manchete de jornal. Isso foi uma coisa muito bizarra. Uma capa de jornal comigo. Uma foto minha antiga, eu nem tinha barba. Simplesmente fazendo uma campanha. Torcedores do Norte fazem campanha no Twitter para levar torcedor brasileiro. Eles me chamavam de Brazilian Canary. Por isso que surgiu esse apelido no meu Twitter. Para conhecer o clube, para conhecer o Norwich. E isso estava em inglês, claro, né, no Eastern Daily Press, na capa manchete do jornal. Isso foi uma coisa absurda para mim, assim. Foi o primeiro impacto, assim, caramba, isso está se tornando algo maior do que eu imaginava. Depois disso as coisas se esfriaram um pouco, mas o clube começou a ter um contato maior comigo. E aí, lá para 2018 não, em 2018 houve o convite da Global Canaries Parade, né, o evento dos Global Canaries que aconteceu em abril, 19 de abril de 2019, foi o evento que eu pude lá representar pela primeira vez na história do Norte. Um representante brasileiro entrou em campo como Global Canaries, membro do Global... Caraca, enrolei todo agora, hein? Não vai ter corte não, hein, Lucas? Vai passar vergonha ao vivo aí. Foi a primeira vez que um brasileiro pôde representar o Norwich no Global Canaries, né, como membro do Global Canaries. E no caso, como Brazilian Canary, né? Foi, sem dúvidas, aí, a melhor semana da minha vida, a semana que eu passei lá na Inglaterra, principalmente os 4 dias que eu estive em Norwich.
E foi fantástico, sabe? Foi fantástico viver aquilo, saber que vocês torceram muito por mim, me apoiaram muito, de coração. Tudo isso que aconteceu, se não tivesse vocês, não teria o mesmo gosto. É aquilo, eu faria do mesmo jeito? Faria. Mas saber que tem gente aqui torcendo por você e fazendo coisas junto com você, isso é muito gratificante. Isso é uma coisa que engrandece muito e é um presente que eu não tinha como pedir de maneira mais perfeita para Deus, sabe? Então eu considero vocês um presente na minha vida, eu guardo todos vocês no meu coração. Significa muito para mim ter vocês aqui. E eu não vou chorar porque eu sou manteiga derretida pra cacete. Agora eu estou pensando assim, bom, ainda bem que eu não fiz isso na live, porque eu choro à toa. Enfim, e aí, cara? Ai, ai, que merda! E olha que eu só tomei um copinho, nem cheguei a beber o copo inteiro. Mas enfim, deixa eu prosseguir isso aqui, senão não vai acabar nunca esse podcast que já tá com 15 minutos, só eu desse monólogo. E aí, depois de 2019, né, chegou o bendito o maldito, na verdade, desse Covid, que atrapalhou muitos planos aí. E o Norwich em campo, jogando muito bem, né, na Championship, daquela temporada que eu fui lá, em 2018, 2019. E aí, 2019, 2020, a gente teve, infelizmente, rebaixamento. E agora, esse ano, a gente está muito bem de novo. E parece que até melhor do que antes, né. Lá em Norwich, quando eu estive lá, eu pude conhecer meu ídolo do time, que é o Grant Holt. Sempre quis conhecer ele. Quis conhecer o Hulahan também, mas não foi possível. O Hulahan estava na Austrália na época, se eu não me engano. E eu pude conhecer a Délia, conheci a mãe, a senhora... quer dizer, né, a mãe da Délia, que já faleceu, infelizmente, aos 100 anos. Então, assim, eu pude conhecer coisas assim que nem os próprios torcedores do Norwich, que vivem lá, conheceram isso. Foi algo que o Neil Hall falou pra mim. Neil Hall, pra quem não sabe, é o cara que me conheceu pelo Twitter, inclusive, né, pelo Facebook, na verdade. E aí depois no Twitter ele ficou mais fã ainda do que eu faço aqui. E ele que me ajudou a andar em Norwich, né, conhecer a cidade e tal. Ele fez toda uma campanha, assim, para eu ir lá, para eu ir tranquilo, que ele me ajudaria. E, cara, foi uma coisa de cinema, assim, de conto de fadas mesmo, como o pessoal da Premier League Brasil fala. Não poderia ter sido mais perfeito, a torcida toda me recebeu muito bem, me senti uma celebridade, cara, isso era bizarro. Eu, uma pessoa comum, separado na rua pra tirar foto, sabe? Isso é bizarro. Fui entrevistado pela BBC Norfolk inúmeras vezes enquanto eu estive lá. Pincan também. Eu apareci na Sky Sports, cara. Isso é maluquice, velho. Eu nunca apareci na ESPN e eu apareci na Sky Sports pra todo o Reino Unido, no mínimo, ver. Isso é surreal, cara. Isso é surreal e é muito, muito gratificante. Eu acho que isso se tem uma prova maior do que essa viagem de que o Norwich was meant to be, era pra ser na minha vida, eu acho que, sabe, eu não sei se tem outra coisa maior do que isso. E é por isso que eu falo, né? Tudo isso foi muito foda, mas tendo vocês comigo, eu acho que isso torna mais foda ainda, mais gratificante ainda, mais divertido e mais prazeroso. Então, meus amigos Canaries, eu sou muito grato a todos vocês de coração. Novamente, eu quero dizer que eu amo todos vocês. Obrigado por continuarem aqui comigo, me aguentando nesses áudios longos. Quero trazer mais coisa para a comunidade. Eu me esforço muito para isso. Às vezes não é possível trazer tudo. A gente já fez algumas entrevistas aí que ainda não tem notícia do clube de quando vai ao ar aí para aparecer nos programas, que é aquelas revistinhas, né, que são liberadas antes do jogo. Enfim, muita coisa aí que eu tô tentando fazer para cada vez mais vocês também terem um nome lá no Norwich, porque não sou só eu. Nunca vai ser só eu, entendeu? São os Brazilian Canaries, com a bandeirinha, com o emojizinho da bandeira do Brasil, com o emojizinho do canarinho do lado, que eu me recuso a considerar que aquilo é um pintinho, que aquilo pra mim vai ser sempre um canarinho. Então, somos nós, torcedores do Norwich aqui no Brasil, e o clube, a história da cidade, a cultura, a filosofia, a tradição do Norwich sempre foi e sempre será ser receptivo com pessoas de fora, com pessoas que têm esse genuíno amor que a gente tem pelo Norwich. E, bom, novamente, muito obrigado a todos. Esse foi mais um Canary Cast. Do fundo do meu coração, muito obrigado por esses 12 anos de muita história aí que a gente tem, e que venham mais muitos e muitos anos, porque, sabe,
dependendo de mim, fica pra sempre aí. Se eu descobrir como viver pra sempre, eu dou um jeito de continuar o Norwich aí pra posteridade, nem que eu tenha que ser a nova Adélia e aprender a cozinhar. Melhor não, né? Se eu aprender a cozinhar, acho que vai dar. Acho que eu vou falir com o clube. Mas enfim, quer dizer que eu não vou conseguir aprender a cozinhar, no caso. Mas enfim, Canaries, muito obrigado por tudo. Já falei obrigado umas 20 mil vezes, mas é porque não tem como agradecer o suficiente. Eu listei o nome de todos vocês. Eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém, porque essa lista já foi falada inúmeras e inúmeras vezes. E no mais, muito obrigado. Para finalizar, On the Ball City, Never Mind the Danger. E nós somos os Brazilian Canaries, 12 anos de história. Muito obrigado a todos. Fui!